Olá, eu sou Marcos Paulo Caeiro, graduando em História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Hoje estarei aqui falando com vocês sobre a Batalha de Bannockburn de 1314 e a sua apropriação pelo nacionalismo escocês. Sentem aí, que lá vem a história. Para início de conversa, eu queria estar delineando alguns conceitos que vão ser muito importantes para o restante da explicação. O primeiro deles é nacionalismo. A gente entende nacionalismo como uma manifestação política que busca a coesão entre o Estado e a identidade nacional. De certa forma, ele dita que a soberania nacional está acima dos interesses individuais ou estrangeiros, né? E isso não seria algo só necessário, mas como também obrigatório. O que eu quero colocar aqui de questionamento desde já é: quem é a nação? Quem é a nação brasileira? E quem define o que é de interesse da nação brasileira? O segundo conceito é a identidade nacional. Esse é um pouco mais simples, né? A identidade nacional é basicamente o sentimento que os indivíduos têm em relação ao seu pertencimento a determinada cultura dita nacional. De acordo com o cientista político Colin Mercer, a identidade só se torna uma questão quando está em crise, e é exatamente nesse momento que os nacionalismos ganham força. Agora a gente pode dar uma aprofundada nesses conceitos e principalmente na sua relação com a Idade Média, o que num primeiro momento pode parecer estranho. Eu gostaria de frisar aqui a pluralidade dos movimentos nacionalistas. Movimentos nacionalistas não são iguais em todos os lugares onde eles se apresentam. Tendo isso em mente, bora começar. O que a gente precisa entender em um primeiro momento é o uso do passado. O passado é utilizado tanto por políticos quanto por acadêmicos numa disputa por reivindicação. E é aqui o lugar da Idade Média, porque a Idade Média é o locus por excelência dessa disputa política pelo passado, enquanto reivindicação no presente e no futuro. Essa movimentação foi muito sentida durante o século XIX, enquanto a história tentava se firmar enquanto disciplina científica, porque apesar de tentar ter esse caráter científico, ela acabou sendo, na verdade, a ferramenta do nacionalismo europeu, uma ferramenta contaminada com os vieses desse paradigma. E é por isso que, para Patrick Geary, um historiador medievalista, a história das nações da Europa, na Idade Média, não começa no século VI, mas no século XVIII. Isso não quer dizer... Repito, não quer dizer que na Idade Média inexistia sentimento de nacionalidade ou coletividade, como a gente vai ver mais adiante. Mas isso salienta que esses conceitos modernos são modernos, e é por isso que a gente precisa ter cuidado quando utilizamos conceitos da modernidade ou da contemporaneidade para uma época passada. Por isso que, nas palavras do próprio autor, afirmações como "nós sempre fomos um povo" são, no fundo, apelos para que se tornem povos. Ou seja, sempre que se tenta construir uma linearidade ou uma continuidade entre os povos do passado e os de hoje, é na verdade um discurso tentando construir um povo que na verdade não existiu. Ou se existiu, ele não é mais o mesmo. Sendo o mesmo povo ou não, isso não importa, porque os escoceses de hoje em dia se veem na Batalha de Bannockburn e veem como sua própria luta por independência. O que acontece é que com a morte do rei Alexandre III, a Escócia ficou numa crise sucessória. O desdobramento disso foi a sua anexação pelo rei Eduardo I como uma terra. Então, a Escócia não só perdera sua independência, como também perdera o seu status de reino. E é aí que se encaixa a figura de Roberto Bruce e a sua relevância, porque ele se proclama rei da Escócia e é coroado em Scone numa cerimônia completamente improvisada, em 1306. Só que seu apoio não deve ser superestimado, já que ele teve que lutar contra outras famílias nobres da Escócia, e se não fosse a morte do rei Eduardo I numa campanha tentando reconquistar a Escócia como um todo, talvez ele não tivesse conseguido diminuir as dissidências dentro da Escócia para estar preparado para a Batalha de Bannockburn. E é por isso que Bannockburn é uma batalha muito famosa. Inevitavelmente e com razão, porque quando o exército inglês foi derrotado, foi uma coisa rara. Era muito raro um exército inglês em grande escala ser derrotado pelos escoceses, ainda mais quando ele estava sendo liderado pelo próprio rei. O que acontece é que em 1314, o rei Eduardo I já estava morto, tinha sido sucedido por seu filho Eduardo II. E esse jovem rei planejava uma campanha para reconquistar a Escócia, na qual teria que passar pelo castelo de Stirling, que ainda estava em mãos inglesas, mas estava sendo sitiado por forças escocesas.
com o avanço do exército real inglês, o rei Roberto I cogitou a retirada de seus homens para Lennox, ao norte, já que Eduardo II seria incapaz de manter a sua força no campo por um longo período de tempo. Ou seja, a famosa batalha poderia ter nunca acontecido, mas ela aconteceu. E com ela, Roberto selou sua reputação como líder militar e, hoje em dia, como um dos maiores patriotas da Escócia. Se teve algo que foi crucial para a decisão de Bruce de encontrar o exército inimigo no campo de batalha, foi a deserção de Sir Alexander Seaton das camadas inglesas, porque ele relatou que o exército inglês estava com a moral baixa e com a posição completamente desvantajosa. Foi assim que o triunfo do rei Roberto foi completo. Milhares de cavaleiros montados e soldados de infantaria ingleses foram mortos. Bannockburn, para vocês terem noção, foi uma batalha extraordinariamente sangrenta, até mesmo para os padrões medievais. O butim foi imenso, assim como os resgates de nobres cativos. O maior prêmio do dia foi o castelo de Stirling, afinal ele era o objetivo de toda a empreitada. Mas a vitória de Bruce foi ainda maior do que isso, porque uma batalha realmente decisiva era um evento muito raro na guerra medieval. Bannockburn fez de Roberto Bruce um mestre indiscutível em seu próprio reino, conquistando os últimos escoceses vacilantes e diminuindo as oposições, ainda que houvessem sim e que até mesmo rebeliões acontecessem durante o seu reinado após Bannockburn. O que é importante deixar muito claro aqui é que, contrariando o imaginário popular, a Batalha de Bannockburn não terminou a guerra pela Escócia. Então, quando a gente vê ali o filme Legítimo Rei, que lançou pela Netflix, que acontece a batalha de Bannockburn e já aparece Roberto encontrando com a esposa e tá tudo feliz, a Escócia livre. Não foi isso que aconteceu. Porque a oportunidade de terminar esse longo conflito com o reconhecimento formal pela coroa inglesa da independência da Escócia só veio em meio ao caos que acompanhou a deposição do rei Eduardo II da Inglaterra em 1327. E a sua substituição por seu filho Eduardo III, que mais tarde empreenderia campanhas visando novamente a vassalização da Escócia. Então, apesar de tentarem pintar Bannockburn como o renascimento e a consolidação total, firme e estável da Escócia, não foi assim que aconteceu. Agora eu queria estar aqui passando por uma parte um pouquinho mais prática com vocês, que nós vamos analisar um documento, a Declaração de Arbroath, que foi escrita em 1320, 6 anos depois da batalha, porque ela consegue ilustrar tudo aquilo que eu estou falando para vocês e ela mostra que até mesmo para a contemporaneidade medieval havia também uma propaganda, um forte sentimento nacional, embora esse nacional não possa ser encarado da mesma forma como nós encaramos hoje. Claro, a gente tem que ter o devido cuidado, estou usando essa palavra na falta de outra, e também porque vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu não estou dizendo que o sentimento nacional de hoje em dia e o do passado é a mesma coisa. Não, mas com essa declaração, a gente consegue perceber que fosse sentimento nacional ou fosse outra coisa, os escoceses se viam como diferente dos ingleses e que não iam aceitar essa submissão. E é por isso que esse momento é chave para o nacionalismo escocês, porque até mesmo no passado já havia uma tendência a esse movimento. Então, quando o nacionalismo escocês quer movimentar as pessoas para sair de uma união que, na visão deles, é controlada pela Inglaterra, nada melhor do que invocar um passado onde a Escócia conseguiu se libertar dessa entidade, mesmo que essa identidade, até mesmo a própria Escócia, não seja a mesma coisa. Uma pequena contextualizada. Se após Bannockburn, Eduardo II estava perdendo a guerra nos campos de batalha, ele com certeza tinha mais sucesso na Guerra das Palavras, na diplomacia. O Papa João XXII vinha de uma região que ainda era uma possessão inglesa. Então a posição legal de Bruce era fraquíssima. Ele estava excomungado e o seu título ao trono era pouquíssimo reconhecido fora da Escócia e da França, inimigo histórico da Inglaterra. Então, em um esforço de garantir o reconhecimento papal para a realeza de Bruce, os barões da Escócia enviaram um apelo eloquente, a famosa Declaração de Arbroath, em 6 de abril de 1320. A declaração foi assinada por 51 senhores feudais e nobres de todo o reino. Proclamavam então Roberto I Bruce como rei legítimo dos escoceses e a Escócia como um estado soberano e independente. A carta também afirmava que se a Escócia fosse atacada, ela iria sim se defender com toda a sua força. O interessante é que esse mesmo documento mostra na prática como a história é utilizada para informar e reescrever políticas do presente.
No caso da declaração, o que foi feito foi um mito de origem, uma etnogênese do povo escocês que teria sido formado por migrações através do Mediterrâneo pela Ibéria. O mais curioso é que pesquisas recentes de DNA atestam a ocorrência desses processos migratórios. O que não quer dizer que sim, ali está a origem do povo escocês. Não. O que quer dizer é que essas migrações realmente aconteceram, mas a etnogênese em si é um erro. Mas o trecho que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte: no entanto, se ele desistir do que começou, procurando submeter a nós ou ao nosso reino, ao rei da Inglaterra ou aos ingleses, devemos nos esforçar imediatamente para expulsá-lo como nosso inimigo e um subversor de seus próprios direitos e dos nossos, e tornar nosso rei algum outro homem que fosse bem capaz de nos defender, pois enquanto 100 de nós permanecerem vivos, nunca estaremos, sob quaisquer condições, sujeitos ao senhorio dos ingleses. Na verdade, não é pela glória, nem pelas riquezas, nem pelas honras que lutamos, mas só pela liberdade, da qual nenhum homem honesto renuncia, a não ser com a própria vida. Bom, eu não sei vocês, mas achei essa passagem incrível, porque ela não só está mostrando para o Papa: olha, nós não seremos submissos aos ingleses, nós somos escoceses, a Escócia é independente e vai continuar assim, a não ser pela nossa morte. Ela ainda também, claro, isso é um blefe, mas está dizendo que, olha, se até mesmo nosso rei, aquele que nós escolhemos colocar lá, decidir fazer com que nós sejamos submissos aos ingleses, nós vamos tirá-lo de lá e vamos escolher outro que possa nos defender. Então, assim, eu acho incrível porque isso seria, de certa forma, a primeira expressão da ideia de uma monarquia contratual. Eu não estou dizendo que a monarquia da Escócia foi uma monarquia contratual, mas esse documento mostra pelo menos a expressão da ideia de uma monarquia contratual, sabe? E é claro, é um exemplo incrível de nacionalidade. É claro que é uma nacionalidade completamente diferente da de hoje em dia, é uma identidade, se não for uma identidade nacional, é algum tipo de identidade, e eles estão defendendo isso eloquentemente para o Papa. Então eu acho que essa parte em específico do documento mostra claramente que, embora não se possa dizer que lá em 1320 esses barões que escreveram eram nacionalistas, já dá para dizer que existe um sentimento aí. Pode não ser um sentimento nacional, como eu disse, mas é um sentimento. E eles estão aqui falando: nós somos escoceses, seremos livres. Então, se você pega esse documento e olha, gente, que incrível, né? Não é à toa que muitos historiadores falam que esse documento é o legado mais duradouro da Batalha de Bannockburn, porque apresenta um novo senso de nacionalidade, um vislumbre de que a Escócia era única e de que a comunidade do reino, né, como eu disse, o que quer que fosse essa comunidade do reino, tinha o poder de influenciar profundamente nas ações e no próprio status da realeza. E agora nós vamos estar fazendo praticamente a mesma coisa, só que em vez de estar analisando um documento do passado, a gente vai estar analisando músicas contemporâneas que, como a Escócia não possui um hino, né, já que o hino oficial dela é o God Save the Queen do Reino Unido, são possíveis hinos, né, de uma sondagem que fizeram, e que são músicas que bebem na fonte, né, de Bannockburn, desses heróis nacionais, para movimentar a identidade nacional escocesa para um projeto, né, para um projeto de independência. A primeira música é Scotland the Brave, que embora eu não tenha encontrado nenhuma referência explícita ou implícita na letra da música, no título eu consegui fazer uma relação que eu estou falando que pode ser uma referência. Scotland the Brave é silabicamente igual a Robert the Bruce, então isso pode ter sido proposital ou não, mas está aqui uma possível referência ao herói nacional escocês. E a última música, mas não menos importante, já que ela é a mais conhecida, The Flower of Scotland. Aqui eu também não vou analisar a música inteira, eu vou pegar só os trechos mais importantes, até porque ela é daquelas músicas que se repetem. Mas enfim. Quando nós veremos do seu tipo de novo,
que lutou e morreu por seus vales e colinas, e ficou contra ele o exército orgulhoso de Eduardo, e o enviou para casa para pensar de novo. Aqui é incrível, né? Eles estão dizendo, primeiro, o saudosismo, né? Quando nós veremos do seu tipo de novo, né? O saudosismo de uma época, de um povo, de um sentimento nacional, de uma independência. Do povo que morreu, né? Que lutou e morreu. E ficou contra ele, o exército orgulhoso de Eduardo. Mas aqui que está a questão. Ele está usando a batalha, está falando, né? Contra o exército orgulhoso de Eduardo, que foi o que aconteceu, né? Eles lutaram contra o exército de Eduardo, mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer sobre o exército orgulhoso de Eduardo de hoje, que na visão nacionalista é o Reino Unido, que na visão nacionalista é a Inglaterra, que na visão nacionalista é o impedimento de uma independência. E aí no final é mais incrível ainda. Esses dias estão no passado agora, e no passado eles devem permanecer. Mas nós ainda podemos nos levantar e sermos novamente a nação que ficou contra ele, o exército orgulhoso de Eduardo, e o enviou para casa para pensar de novo. Aqui eu não sei se eu preciso explicar. Se antes já dava para perceber que implicitamente estava construindo essa ideia de que a Escócia tinha que se levantar contra a Inglaterra, aqui ele deixou na clara. Porque apesar desses dias estarem no passado, a gente ainda pode se levantar novamente e ser a nação que um dia a gente foi. Então, ele não está só tentando movimentar a população a querer se sublevar contra o Reino Unido, mas ele também está querendo dizer que eles já foram uma nação escocesa e que eles podem voltar a ser essa nação de novo. Como se o reino da Escócia de 1300 fosse a mesma coisa que o país Escócia de uma pós-independência. Então, essa música em específico, Thor, né, deixou completamente à mostra as suas intenções. Olha, teve a batalha. Nós expulsamos os ingleses, conseguimos nossa independência. E que pena que esses dias são no passado. Mas a gente ainda pode se levantar e voltar a ser essa nação se nós enfrentarmos Eduardo, se nós enfrentarmos a Inglaterra, se nós enfrentarmos o Reino Unido. É assim que a gente volta a ser a grande nação que um dia a gente foi. Na mentalidade popular, a era de William Wallace e Roberto Bruce é uma era de heróis, vilões, patriotas e traidores, vitórias contra todas as probabilidades. Eu acho que não existe outro período da história da Escócia onde existe tanta paixão e tantos equívocos. Não à toa, o referendo pela independência da Escócia que aconteceu em 2014 foi feito justamente no aniversário de 700 anos da batalha, né? E óbvio que a campanha pelo Yes, né, utilizou a vitória de Roberto I como propaganda. Para vocês acreditarem, teve até mesmo uma reconstituição da batalha em junho daquele ano, com teste de DNA visando descobrir se as pessoas eram descendentes daqueles que morreram na batalha. Um verdadeiro espetáculo. Os historiadores debatem sobre a significância real da batalha. De forma geral, eles apontam que a batalha mudou pouca coisa. Eduardo II não foi para casa para pensar novamente, como diz a música The Flower of Scotland. Mas com certeza a batalha prejudicou a reputação do rei inglês. Só que seus nobres não estavam inclinados a fazer um acordo com Roberto da mesma forma que seu monarca. De certa forma, né, a paz não foi um resultado de Bannockburn, mas sim da deposição de Eduardo II. É importante pontuar que, ainda que se pretenda retratar Bruce como o suprassumo da nação escocesa, o que quer que isso signifique, muitos escoceses lutaram contra Roberto I antes, em e depois de Bannockburn. Depois dessa longa explanação,
Eu espero que seja possível perceber que, assim como em Bannockburn, a Idade Média como um todo é um campo de batalha decisivo para os nacionalismos. É por isso que colocações como nada é imutável e que todo mundo é vira-lata se fazem tão importantes para que velhas tradições, mitos e heróis nacionais sejam encarados não como pais de uma nação ou eventos fundadores, mas como sujeitos históricos reflexos de seu tempo e das perspectivas que se apresentavam a eles. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tenha dado para entender, que vocês tenham gostado e que vocês se lembrem que tudo é histórico, até mesmo a história.